Salve, salve pessoal do YouTube, beleza? Vamos dar continuidade aqui então na sexta aula de Biologia Molecular da Escola de Ciências da Vida. Esta é uma continuação da aula anterior, que eu falei sobre a estrutura dos aminoácidos, e nessa aula eu vou falar sobre a estrutura das proteínas. É uma aula relativamente longa porque contém muita informação sobre como se forma a estrutura das proteínas. Então, de fato, o que nós vamos tratar nessa aula? Eu vou falar sobre a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas e dar uma leve pincelada sobre o conceito de desnaturação e conformação alostérica das proteínas. Algo que é extremamente importante nós entendermos para saber como discorre também os efeitos biológicos causados por essas proteínas. Bom, tomando por conceito num slide que eu já tinha colocado na aula anterior, nós temos 4 tipos de estruturas, para as proteínas, que é a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. E conforme nós vamos descendo aí nessa escala, a complexidade vai aumentando de acordo com o tipo de estrutura que nós estamos avaliando aí, certo? Se nós formos olhar para a estrutura primária, a estrutura primária é representada apenas pela cadeia linear de aminoácidos. É algo semelhante a isso daqui, que eu já havia mostrado na aula anterior. Aí nós temos uma cadeia de ligação com 6 aminoácidos de maneira linear, sem haver a interação entre os grupamentos laterais aí da cadeia de aminoácidos. Então essa é uma representação esquemática de uma estrutura primária. Sempre que você vê aminoácidos ligados em fileira numa condição linear, essa é a estrutura primária. E na estrutura primária, nós já entramos na característica de nomenclatura de quantidade de aminoácidos. Por exemplo, se nós temos 2 aminoácidos ligados entre si, nós chamamos isso de dipeptídeo. Di por causa de 2. 3 aminoácidos tripeptídeos, 4 aminoácidos tetrapeptídeos e assim vai. O termo que eu utilizei aí, peptídeo, significa que é uma sequência de aminoácidos curta. Então, sempre que você vê a palavra peptídeo ao invés de proteína, significa que é uma sequência de aminoácidos curta. O que diferencia peptídeo de uma proteína? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, numa segunda condição de nomenclatura. Ali eu falei que nós podemos nomear como sendo di, tri, tetra, pentapeptídeo, enfim. Mas também pode-se nomear a sequência de aminoácidos da seguinte forma. De 2 até 50 aminoácidos nós chamamos de oligopeptídeo. Óligo significa pequeno, então é o peptídeo pequeno. De 51 até 100 aminoácidos nós chamamos de polipeptídeo. E acima de 100 aminoácidos nós já chamamos de proteína. A diferença, que eu havia falado, de proteína para peptídeo é o tamanho. A proteína ela tem uma sequência de aminoácidos mais longa do que um peptídeo. Então, por convenção, utiliza-se proteína para sequências mais longas de aminoácidos, que ultrapassam a quantidade de 100 aminoácidos aí. Vamos estudar agora um pouco sobre a estrutura secundária. Mas antes de eu falar qualquer coisa sobre ela, vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura. Aí nós temos aí uma sequência linear de aminoácidos, representado por essa corda branca com o centro enovelado. E nós temos aí os grupamentos variáveis dos aminoácidos. Aí. E esses grupamentos laterais, eles podem interagir entre si através de ligações não covalentes, algo que eu já havia informado aí para vocês. E essa interação permite que a sequência de aminoácidos se dobre. Tá? Eu coloquei uma observação aí que existe uma exceção, que é a cisteína. Que a cisteína ela é capaz de fazer uma ligação covalente através da ligação de 2 enxofres entre 2 cisteínas para a formação de uma molécula de cistina. Mas o mais comum é que as proteínas se associem por intermédio de ligações não covalentes. Dessa forma, esta associação permite que a sequência de aminoácidos se novele, ou seja, se dobre para formar estruturas tridimensionais. E isso que vai conferir as características funcionais das proteínas. Nós temos, nas estruturas secundárias, 2 tipos de estruturas que são muito presentes. A alfa-hélice e as folhas beta preguiadas. Vamos entender o que é cada uma dessas duas. A alfa-hélice é uma estrutura helicoidal formada pelas pontes de hidrogênio intracadeia dos grupamentos amino e carboxila dos aminoácidos. Falando desse jeito fica um pouco difícil
entender como isso se discorre. Bom, vamos ver uma ilustração de como se formam as alfas hélices. Aqui nós temos representado aqui nessa imagem uma excelente ilustração de como se forma uma alfa hélice. Aí os grupamentos R laterais eles estão omitidos, mas isso é uma boa representação de como a alfa hélice é formada. E como ocorre as pontes de hidrogênio entre os aminoácidos na alfa hélice? Vamos ver aí. A ponte de hidrogênio se forma com o oxigênio da carboxila com o hidrogênio da amida do quarto aminoácido subsequente. Falando assim ainda fica um pouco difícil de entender, mas vamos dar uma olhadinha aqui, uma ajuda com o mouse. Tá vendo esse carbono alfa aqui? Nós temos aqui a C-O da carboxila, fazendo uma ligação não covalente, uma ponte de hidrogênio, com esse hidrogênio desse nitrogênio aqui, deste carbono alfa. Deste carbono alfa até este carbono alfa, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos alfa. No quarto carbono alfa, esse hidrogênio do nitrogênio vai fazer uma ponte de hidrogênio com oxigênio. E assim, sucessivamente, a cada 4 carbonos alfa, um hidrogênio do nitrogênio faz uma ligação de pontes de hidrogênio com o oxigênio do quarto carbono alfa anterior. Então, é sempre dessa forma que se forma as alfas hélices. É uma interação intracadeia. Elas estão voltadas para a face interior da hélice, tá ok? Bom, e essa é a estrutura que vocês vão ver quando se deparar com uma imagem tridimensional de uma proteína, né? Essa daí é uma estrutura de alfa hélice. É uma hélice mesmo que você vai observar. É um modelo resumido. E a orientação da alfa hélice ela pode ser tanto fazer uma rotação para a esquerda, que nós chamamos de giro levógiro, como uma rotação para a direita, que é o giro dextrógiro. O que vai determinar se a alfa hélice gira para a direita ou para a esquerda? É aquele ponto que eu falei para vocês na aula anterior sobre a isomeria óptica. Se os aminoácidos utilizados para formar a alfa hélice forem do tipo L, que é levógiro, a rotação vai ser para a esquerda. Se os aminoácidos forem utilizados para a produção da alfa hélice, for D, a rotação é para a direita. Bom, e as folhas beta preguiadas? O que elas são? As folhas beta preguiadas são uma estrutura linear preguiada, ou seja, na forma de zigue-zague, formada pelas pontes de hidrogênio entre cadeias. Veja bem, entre cadeias, não intra. Entre cadeia dos grupamentos amino e carboxila dos aminoácidos. Vamos dar uma olhadinha aqui numa folha beta preguiada. Aí nós temos 3 cadeias, 3 sequências lineares de aminoácidos. E nós notamos aqui o seguinte, vamos ajudar novamente com o mouse. Se faz uma ponte de hidrogênio aqui desse nitrogênio, esse hidrogênio com o oxigênio da carboxila. Então você vê que não é entre a mesma cadeia, é sempre entre cadeias diferentes. E essa interação iônica aqui não covalente faz com que cause dobras aí na distribuição espacial dos átomos dos aminoácidos. Então forma essa estrutura em zigue-zague. Essa estrutura em zigue-zague é o que nós chamamos das folhas beta preguiadas. E se você for ver também a estrutura tridimensional de uma proteína, a folha beta preguiada vai ser algo semelhante a isso daí. É como se fosse uma fita que vai dizer para você que isso é uma folha beta preguiada. E existe também a orientação da folha beta preguiada. Nós temos uma orientação paralela, onde as sequências de aminoácidos estão no mesmo sentido, ou seja, as duas estão no sentido N-terminal, direcionando para C-terminal. Ou antiparalela, nós temos uma que está N-terminal para C-terminal e a outra que está C-terminal para N-terminal, ou seja, elas estão indo em sentido oposto. Semelhante ao que acontece a dupla fita de DNA. Mas não vamos entrar no mérito disso. Agora a estrutura terciária fica fácil. Como nós já sabemos o que é a estrutura secundária, nós já sabemos determinar bem a estrutura terciária, que é a combinação entre várias alfa-hélices e folhas beta, podendo ser somente alfa-hélice, folha beta ou ambas. O que é isso daí? Olhando essa representação fica muito mais fácil. Nota o seguinte, aí nós temos uma combinação entre alfa-hélice e folhas beta.
Quando ocorre essa combinação, nós chegamos no que chamamos de estrutura terciária de uma proteína. Nota o seguinte, existem essas regiões que não são nem folha beta, nem alfa-hélice. Essas regiões não têm uma nomenclatura para elas, elas são porções variáveis que não assumem forma de alfa-hélice ou folha beta. Bom, vamos falar agora da estrutura quaternária. Como nós já sabemos o que é a estrutura terciária, fica também mais fácil saber o que é a estrutura quaternária. A estrutura quaternária é a combinação entre várias estruturas terciárias, formando estruturas diméricas, triméricas, tetraméricas, etc, etc. Vamos ver como é que é isso daí. Aqui nós temos representado aqui nessa imagem a figura da hemoglobina. Note o seguinte, que existem subunidades individuais. Temos duas subunidades amarelas e duas subunidades verdes. Estas subunidades representam estruturas terciárias. E a partir do momento que essas estruturas terciárias independentes se associam entre si, também por intermédio de ligações não covalentes, elas formam o que nós chamamos de estrutura quaternária. Como nós temos 4 estruturas terciárias diferentes, nós temos aí um tetrâmero. E nós temos também uma nomenclatura para partes de estruturas quaternárias. Que nomenclatura é essa? Nós temos a nomenclatura que nós definimos como homo, que são as estruturas terciárias idênticas. Então, se tiver, por exemplo, 4 estruturas terciárias idênticas, nós chamamos de homotetrâmero. E se nós tivermos 4 estruturas terciárias diferentes, nós empregamos o termo hétero. Nós podemos chamar de heterotetrâmero. Isso pode ser para qualquer quantidade de combinações entre estruturas terciárias. Beleza? Bom, para finalizar, vamos falar bem rapidinho sobre o efeito alostérico e o efeito de desnaturação. Para começar com o efeito alostérico, é quando há uma modificação conformacional na proteína sem ocorrer perda de função. Eu havia falado para vocês que a atividade biológica de uma proteína é decorrente da sua estrutura tridimensional, ou seja, é com essa estrutura tridimensional que a proteína tem o seu efeito biológico. Vamos dar uma olhadinha num exemplo clássico aí sobre a interação de uma enzima com o seu substrato. Nota o seguinte, que a enzima ela não tem a conformação ideal desse substrato, porém, quando ele chega, ela modifica a sua estrutura, ela meio que faz um arranjo nas suas interações químicas não covalentes para albergar o substrato. Isso é o que nós chamamos de efeito alostérico. Ela se modifica para poder encaixar um substrato ou um sinalizador, etc. E essa modificação de estrutura é extremamente importante para determinar a atividade biológica de uma proteína. Praticamente 100% das proteínas que existem aí, elas sofrem alguma modificação alostérica para desempenhar uma função. As que mais sofrem, por exemplo, modificação alostérica são as fibras de actina e miosina do músculo, que elas se contraem e relaxam para fazer a contração muscular. Mas isso não vem ao caso nessa aula. E o que significa desnaturação? A desnaturação é quando há uma modificação conformacional na proteína com perda de função. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aí uma estrutura terciária, enovelada, bonitinha, né, com as ligações não covalentes. Porém, quando a proteína ela desnatura, ela meio que perde a sua estruturação tridimensional. Ela volta a ser linear, passa a ser como se fosse uma estrutura primária, ou ela perde completamente a sua função, pois ela não está mais na sua conformação ativa. Então, toda proteína desnaturada é uma proteína não funcional. Beleza? E existem as causas da desnaturação. Por exemplo, alterações na concentração de íons H+, alterações no pH do meio, pode alterar a estrutura de uma proteína e levá-la à desnaturação, bem como também alterações na temperatura podem fazer o mesmo efeito. Beleza? Bom, essa foi então a 6ª aula do curso de Biologia Celular aqui da Escola de Ciências da Vida. Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Participem sempre, mandem dúvidas, sugestões, críticas. Participem lá no Facebook,
na Escola de Ciências da Vida, me adicionem lá, Fernando Mafra. Será um prazer receber a todos os senhores, beleza? Então, um forte abraço e fiquem com Deus e até a próxima aula.